Padre Mazzini entrou no plano espiritual consciente, empunhando o facho da bem-aventurada simplicidade de espírito, isto é, sem malícia religiosa, sem embargos sectários, a presunção de impor condições a Deus através de dogmas e prerrogativas estatucionais humanas. Logo aprendeu a esquecê-la por compreender quanto é a verdade transcendente acima de cogitações humanas. Estudou de modo ordinário, ainda em ordinárias aulas de uma região inferior. Apenas compreendeu a diferença que há entre o poder absoluto de Deus, infinito como o próprio Deus, profundo como Deus é, e a infantil e bizarra, se não blasfema presunção humana que, através de dogmas, decretos, rituais e veleidades manhosas, quer comandar aquilo mesmo que ignora e que constitui a verdade suprema, o poder a que é sujeito. Padre Mazzini compreendeu depressa a ridícula inversão da ordem. Outra grande verdade por ele descoberta foi a antiguidade das verdades básicas reveladas. Leu muito em nossas bibliotecas, chegando à conclusão de que Jesus, vindo batizar em espírito ou edificar doutrina sobre o culto da revelação ostensiva, nada mais fez do que encimar todas as revelações, coroá-las, dar-lhes o sentido complementar à custa do intercâmbio entre os dois planos da vida. Padre Mazzini fez verdadeiramente um curso completo de todas as revelações, os Vedas, os Budas, Rama, Zoroastro, Hermes, Krishna, Apolônio de Tiana, Orfeu, Moisés, os profetas, o Cristo, Kardec, todos foram estudados à luz do mediunismo, do intercâmbio, e achou em todos o contributo da revelação, e viu que todos se firmaram em uma só e inabalável verdade: Deus. Falando-lhe, certo dia, de permeio a um serviço urgente, respondeu-me: Barnabé, o Deus figura fazedor de favores, amigo de vinganças, atencioso de bajulações, esse Deus não existe. O Deus que é, a divina essência onipresente, início, sustentáculo e determinação íntima em tudo e em todos, esse Deus não priva com os compadrismos sectários, não faz negociatas, não reconhece liturgias. A ele se vai no templo interior, através do amor e da ciência. Quem não ama ao seu próximo e quem não busca conhecer ao máximo para melhor servir, esse não ama ao Deus que é. Muitos se enganam os que buscam adorar a Deus nos templos de pedra, de cantaria ou de madeira e outros ingredientes. Deus é espírito e acha-se melhor representado na profundidade das criaturas amorosas e sábias, bondosas e serviçais. Meditou um pouco, estremeceu sob a influência de uma elevada entidade para ele invisível, opinando: tudo testemunha a Deus de modo genérico, mas para testemunhar a comunhão, ou o estado de comunhão, ou teofania prática, só mesmo através da elevação em geral, só mesmo à custa do mais perfeito, as belezas inferiores, orgânicas ou mesmo inorgânicas, dão testemunho quando muito passivos, porque naturalmente instintivos. As belezas espirituais não são passivas, não são nem devem ser por instinto, mas sim grandezas de amor e ciência. Cumpre, pois, a cada um erigir o sagrado templo interior, onde se pode amar a Deus através de toda a verdade elevada. Assim é que sabemos, Sr. Mazzini, as religiões que impõem gestos, formas, ídolos, liturgias e hierarquias pomposas, etc., são restos de primitivismo, são entulhos que a barbárie deixou. Sobrevivem porque fornecem galardões e garantias mundanas a seus donos e empreiteiros,
sustentam-se porque se aliançam ao politiquismo e chicanas temporais, e acima de tudo prevalecem porque muito grande é ainda o coeficiente de analfabetismo na Terra. Outro companheiro emendou: cheguei a uma conclusão, depois de estudar tudo quanto me foi possível, assim como está fazendo o Sr. Mazzini, ou Padre Mazzini, já que ainda usa as vestes sacerdotais. E creio que todos chegarão à mesma conclusão, retornando todos os cristãos ao culto dos apóstolos, como se lê na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e fazendo prevalecer em obras a moral do decálogo, teremos a religião perfeita, porque estaremos enquadrados na moral integral e no batismo de Espírito. Concludentemente, teremos a religião completa, porque suficiente em todos os sentidos, no religiosismo, no filosófico e no científico. Teremos, com certeza, caminho franco para todos os progressos gloriosos. Padre Mazzini acentuou: saibam que estou para mudar de vestes. Apenas aguardo algum serviço junto de meus colegas, aqueles infelizes, lembram-se? Devo comparecer em vestes sacerdotais para lhes captar as simpatias. Depois, com as graças de Deus, farei questão de outros revestimentos. Quero revestir-me das virtudes do Espírito para, assim, no templo interior, honrar a Deus. Chega de fingimentos, chega de aparências, chega de idolatrias. Aquela entidade invisível a ele, que o tangia, fez-lhe lembrar a obrigação em vista. Despediu-se, pois, indo a caminho de seus deveres. Ele estava encaminhando aqueles sacerdotes infelizes, ignaros e rebeldes, amigos de suas próprias teimas e convicções. Como já se disse um outro narrador, 70% do que parece religião na Terra é apenas vício convencional, idólatra, formal. A criatura acredita na forma, no modo exterior, em tudo quanto é aparência, e nisso se conforta, assim como o fumante, o alcoólatra e outros viciados refestelam-se com as suas viciosidades, por mais feias e comprometedoras que sejam. Bastante auxiliado, estava ele fazendo um belo serviço entre aquela gente tresmalhada, arredia ao Cristo, isto é, inimiga de si própria. Afinal, diga-se uma vez mais, o Cristo externo foi o modelo apresentado pela sabedoria divina, a fim de que cada um saiba de que valores é Senhor e os ponha em evidência. Se edificou doutrina sobre o culto da revelação, como afirmou várias vezes e como testemunhou no fenômeno do Pentecoste, foi para que suas palavras jamais fossem esquecidas. Nós, que temos falado através desta canaleta mediúnica, temos repetido sempre, e uma vez mais o fazemos. Aqui estamos em serviço de esclarecimento para dar testemunho do batismo de Espírito, da função messiânica do Cristo, que se encerrou em viver a lei e em cultivar a revelação, tornando-a ostensiva a toda a carne. Quem se der ao trabalho de observar a anunciação de João Batista sobre vir o Cristo a fim de batizar em Espírito, quem se der a ler com atenção o Evangelho segundo João, capítulo 16, onde o Cristo promete o batismo de Espírito, quem se der a estudar o capítulo 2 do livro dos Atos, onde se deu o prometido batismo de Espírito, esse mesmo encontrará na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 14, os informes necessários a respeito do que seja o batismo de Espírito e de como os apóstolos o praticavam. Negando-se a esse culto e inventando formalismos e idolatrias sem conta para servir aos interesses do Império Romano e depois às suas próprias sanhas de poder temporal, tornou-se a Igreja Romana o grande cisma, a grande contradição,
o motivo de um grande serviço restaurador. Todos sabem que Jesus Cristo profetizou tudo isso, a corrupção e a reposição das coisas no lugar. Nós estamos sendo uma parte do imenso serviço restaurador. Graças a Deus, assim é. Qualquer contestação deve ser endereçada ao mesmo Jesus Cristo, nosso divino condutor, o chefe planetário que, através de seus arautos, nos encaminha e torna fortes.